Bom, pessoal, continuando aqui então, nós temos, alguns métodos, algumas metodologias para estarmos calculando o dimensionamento da necessidade de decalagem, a nossa NC. Então nós temos três métodos principais, para nós estarmos recomendando a dosagem de calcário na área, no nosso solo. Um primeiro método, esse é o mais usual, o mais empregado para calcularmos a necessidade de calagem, que está em função da saturação por bases V%. Essa saturação por bases V%, que nada mais é que a relação da soma de bases trocáveis, como cálcio, magnésio, potássio, enxofre, os laboratórios também expressam esse resultado do teor de enxofre na análise. O sódio também, porventura, pode ser acrescentado como cátion base trocável no somatório, mas é exceção, tá? Nos solos paulistas, por exemplo, na maioria dos solos tropicais brasileiros, esse teor de sódio ele é bastante baixo, concentração baixíssima, então não consideramos esse sódio na análise, tá? É um valor aí irrisório. Mas, em alguns solos, como no Nordeste, por exemplo, onde esse teor de níquel, teor de sódio é mais acentuado, concentração mais expressiva, aí nós temos sim, nesse caso, que acrescentar o sódio. Mas é um caso à parte. Então, geralmente, a soma de base é cálcio, magnésio, potássio, por exemplo, ou também o enxofre. Então, essa V%, só por questão de curiosidade, para quem ainda não sabe, então é a soma de bases trocáveis sobre a CTC. Essa CTC que é a capacidade que os cátions têm, os cátions bases têm de trocar cargas a um suposto pH 7, por exemplo. E o resultado multiplica por 100 para o resultado ser expresso então em percentagem. Ok? Tomando como base alguns aspectos agronômicos, como o estado nutricional da cultura, o estado nutricional do nosso solo, também as condições climáticas de clima e solo, as condições da área, da lavoura, o histórico de produtividade da área, das culturas anteriores. Nós almejamos elevar essa saturação por bases a um nível crítico mínimo variando de 50% a 70%. Vamos supor, por exemplo, que na minha área, esse solo, em que eu, mediante análise de solo, mostrou a real necessidade de estarmos dimensionando a necessidade de calagem, nós temos um desbalanceamento micronutricional bastante considerável. Então, ao invés de eu elevar
a minha V%, a saturação por base a 70, por exemplo, eu elevo a 50. Porque se eu elevar a 70%, eu posso estar, né, correndo o risco de estar comprometendo ainda mais esse desbalanceamento micronutricional. Então, nós devemos, elevar essa CTC de 50% a 70%, tomando como base, alguns aspectos agronômicos importantes. Para cada tipo de cultura, essa saturação por bases, dependendo se é plantio ou se é de segunda safra, por exemplo, na manutenção, aí essas variações variam, tá? De cultura para cultura e tomando como base uma série de fatores agronômicos. Então, como é que fica o cálculo? Lembrando que todos esses 3 métodos que eu vou estar passando, os resultados vão estar expressos em toneladas por hectare. Então, a NC em toneladas por hectare é igual V2 menos V1 vezes a CTC vezes F vezes 2 dividido por PRNT multiplicado por 10. O que é esse meu V2, pessoal? Esse V2, como eu já havia dito, é a saturação por bases que eu almejo elevar de 50% a 70%. Esse meu V1 é a saturação por bases que o meu solo apresenta mediante o resultado da análise. A CTC, que é a CTC que apresenta o solo, que é a capacidade de troca de cátions, vou multiplicar por F, esse F que está em função da correção de profundidade de deposição desse calcário, dessas partículas finamente moídas de carbonato. E vou ainda, pessoal, duplicar por 2. Multiplicar por 2. Mas por que esse 2? Pois bem, esse 2 aqui, esse fator de correção 2, surgiu recentemente, agora nessa última safra de soja, 2020 2021, em que estudos mostraram, a relevância de estarmos duplicando essa dosagem devido, aos nossos solos tropicais ter uma força de tamponamento bastante intensa, muito forte, ou seja, a resistência que os solos apresentam às mudanças de pH é muito forte, é muito elevada, à medida que o intemperismo vai evoluindo. Então foram realizados estudos, experimentos a campo, na cultura da soja, no plantio direto, onde foram aplicados, por exemplo, 3 toneladas por hectare de calcário, e almejava-se, alcançar, depois de um tempo hábil de reação desse carbonato no solo, em condições hídricas, de umidade no solo adequada, que almejava-se que esse teor, essa saturação de cálcio, por exemplo, teor de cálcio e magnésio,
aumentasse para um mínimo ideal de 5 milimol de carga por decímetro cúbico. Mas depois de um certo período, né, em que esse carbonato já teria o seu tempo, né, considerável para estar reagindo na solução, observou-se que esse aumento não foi expressivo. Não chegou ainda, não atingiu, né, praticamente nem os 3 milimol de carga por decímetro cúbico. Então, né, notou-se, né, a real importância, relevância de estarmos duplicando essa dose para que esses teores mínimos, né, cheguem a essa concentração. Porque se nós multiplicarmos apenas pelo fator F de correção, de profundidade, pode ser que esses valores não sejam atingidos depois de um certo período, né, de reação desse carbonato no solo. Então, por isso que está sendo multiplicado por 2 nesse cálculo de calagem. É claro que ainda mais estudos precisam ser realizados, em experimentos a campo, em laboratório, para que realmente possa ser validado, né, esse fator aqui de correção. Mas eu acredito que muito em breve, já nas próximas safras, para calcularmos o dimensionamento da necessidade de calagem, já vai estar sendo empregado esse 2 aqui no cálculo, né, da necessidade de calagem. É um fator bastante relevante, né, e acredito eu que vai ser bastante expressivo aí, que vai fazer a diferença no aumento aí das produtividades das culturas. Mas que ainda precisa, né, de estudos para validar esses resultados, né? Então vamos supor, né, que em condições adequadas, né, de nutricional, o aspecto nutricional da cultura do meu solo está de maneira adequada, né? Um solo que está sendo bem manejado nutricionalmente, rico em matéria orgânica. O cultivar usado é um cultivar bastante responsivo, adequado para aquela situação, para aquele tipo de ambiente. Então, no plantio, por exemplo, na soja, e o almério, por exemplo, vamos supor que eu vou elevar a 70%. A minha V1, que apresenta o meu solo analisado, é de, vou colocar aqui 45%. Vou multiplicar pela minha CTC, supondo aí que seja uma CTC de 40, né? Vou multiplicar por 1,5, que é esse fator padrão de correção de profundidade, e vou duplicar essa dose por 2 devido, né, como eu já havia dito, a força de tamponamento que esses solos apresentam, né, à medida que o intemperismo vai evoluindo, as mudanças de pH é muito forte. Vou então dividir, por exemplo, supondo que meu PRNT do calcário que eu comprei para estar corrigindo a acidez seja de 90%. Vou multiplicar então
esse PRNT por 10. Esse PRNT que nada mais é, né, pessoal? Como eu já havia explicado anteriormente, é o poder relativo de neutralização total do calcário. Que nada mais é que a relação do PN, né, que é o poder de neutralização, sobre a eficiência reativa ou reatividade. Vou multiplicar por 10 esse 10 em função da correção de umidade. Então, como é que fica esse cálculo? Vamos calcular rapidamente aqui. 70 menos 45, 25. Vezes 40, vezes 1,5, vezes 2, que eu vou duplicar essa 12. Dividindo por 90, vezes 10. Então nós vamos multiplicar, né, o numerador pelo meu denominador e dividir. Então, 25 vezes 40 vezes 1,5 vezes 2, 3.000. Vou dividir por 90, né, meu PRNT do calcário, vezes 10 em função do fator de correção de umidade. 900. Logo, né, minha INC, então 3.000, né? Dividido por 900. Eu tenho aqui a minha necessidade de calagem. A dosagem que eu vou estar aplicando nesse solo para corrigir essa eventual acidez é de 3,33 toneladas por hectare, ou, né, 3.333 quilos por hectare. Então, esse cálculo em função da V%, né, a saturação por base, é basicamente dessa maneira que nós calculamos. Esse, então, que é o método de cálculo mais usado hoje, né, para estarmos dimensionando essa necessidade de calagem. Um segundo método, né, é um método mais antigo que se empregava há tempos atrás, né, que é a de elevar, né, o teor de cálcio e de magnésio a um nível crítico mínimo, né, assumindo como o somatório de ambos, né, tanto do cálcio e do magnésio, no nível crítico aí de 35 milimol de carga por decímetro cúbico. Antigamente se adotava outros valores, né, valores muito mais baixos, mas que com o avanço, né, dos estudos de ciência do solo e nutrição de plantas, observou-se a relevância de estarmos, né, aumentando esse nível crítico para valores maiores, de 30, né, a 35 milimol de carga, mais precisamente, esse nível crítico. Então, como é que fica esse cálculo, né? NC em toneladas por hectare é igual a 35 menos
esse 35, que é o valor crítico, né? O nível crítico mínimo que eu almejo elevar esse cálcio e esse magnésio. Vou subtrair pelo somatório, né, de ambos, esse cálcio mais esse magnésio, esses teores que apresentam o meu solo analisado. Vou multiplicar por 10 esse resultado, que está em função da umidade. Vou multiplicar pelo fator F, que está em função da correção de profundidade de deposição desse calcário, e vou ainda duplicar essa dose. Em função, né, da resistência dos solos, muito intensa às mudanças de pH. E vou dividir por PRNT, que é o poder relativo de neutralização do calcário, que eu vou estar empregando para corrigir as acidez. Então, 35 menos. Vamos supor, né, que o meu teor de cálcio no solo analisado seja de 3 milimol de carga e o de magnésio 5 milimol de carga. Vou multiplicar por 10 vezes 1,5, esse fator padrão de correção de profundidade, e duplicar essa dose. Então logo, né, 3 mais 5 é igual a 8. 8 vezes 10 vezes 1,5 vezes 2. Eu vou dividir, né? Vamos supor que o meu PRNT seja de 83%, ok? Então 35 menos 7, né? 35 menos 8, perdão, dá 27, né? 35 menos 8 dá 27. Então eu já coloco 27 aqui. Então, eu multiplico o meu numerador, né, e divido o resultado pelo meu denominador. 27 vezes 10 vezes 1,5 vezes 2. Vou chegar a um resultado de 810. E vou dividir por 83, que corresponde ao PRNT do meu calcário. Então logo, né, a minha ANC vai ser de 9,75 toneladas por hectare. Veja que nesse método, né, a dosagem é bastante maior, né? Então, a respeito dessa segunda metodologia de cálculo, é basicamente dessa forma também que se calcula. É um método que hoje quase não se usa mais,
mas que também é relevante, tá? Você também pode estar utilizando para calcular a necessidade de calagem na área, no solo analisado. Um terceiro método, né, que surgiu recentemente também na cana-de-açúcar, estudos realizados pelo professor Vitti e alguns colegas pesquisadores parceiros, que em experimentos, né, a campo realizados, observou-se a real necessidade, né, a importância de estarmos aumentando essa participação do cálcio na CTC para metade, ou seja, a 50%. Então, como é que fica esse cálculo? NC, mesma coisa, em toneladas por hectare, aí eu vou pegar a CTC minha, que representa o meu solo, vou multiplicar por 0,5, porque eu pretendo elevar esse cálcio na CTC a 50%. E o resultado eu subtraio, né, do meu teor de cálcio que apresenta lá o meu solo. A diferença, então, do tipo do teor de cálcio, e depois eu vou multiplicar ainda por 560, esse 560 que corresponde ao peso molecular do óxido de cálcio, e vou dividir esse 560 pelo teor de óxido de cálcio que apresenta esse calcário. Vou multiplicar esse resultado pelo fator F em função da correção de profundidade. Vou duplicar essa dose e vou dividir, né, tudo isso pelo PRNT, poder relativo de neutralização total, que apresenta esse calcário. Então vamos supor, né, que a minha CTC lá no meu solo seja de 30 milimol. Ok? Então eu vou multiplicar esse 30 por 1,5, por 50%, 0,5. Supondo que meu teor de cálcio, no meu solo analisado seja, por exemplo, supor que esse teor de cálcio seja de 8 milimol. Ainda é considerado, né, um teor baixo. Vamos multiplicar esse resultado por 560. Vamos supor que meu teor de óxido de cálcio desse calcário, supondo-se que seja um calcário dolomítico, por exemplo, vamos colocar que esse calcário tenha 40% de teor de óxido de cálcio. Resultado expresso, né, aí em teor de óxido de cálcio, né, nos resultados analíticos da análise de calcário. Vou multiplicar por 1,5, que está em função da correção de profundidade, e vou duplicar essa dose.
Então nós temos que fazer esse cálculo, né, por pares. Então eu pego esse CTC, multiplico por 0,5. Então 30 vezes 0,5 vai me resultar, né, então em 15. 15 menos 8, que é o meu teor de cálcio, vezes 560, né, dividido por 40, que é o teor de óxido de cálcio que apresenta o calcário, resulta em 14. Vou multiplicar por 1,5 e vou duplicar essa dose. Vou dividir pelo meu PRNT, supondo-se, né, que esse PRNT desse calcário seja de 83%. Então logo 7 vezes 14 vezes 1,5, que é o fator de correção de profundidade, vou duplicar essa dose e dividir pelo meu PRNT. Resultando então o meu numerador de 294, vou dividir pelo meu denominador, que corresponde ao PRNT de 83. Vai resultar então numa necessidade de calagem de 3,54 toneladas por hectare, ou 3.540 quilos por hectare. Então, essa terceira metodologia de cálculo, né, especificamente aí para a cultura da cana, é basicamente dessa maneira que se calcula, né? Nada impede que nós utilizemos esse método de cálculo para calcularmos a necessidade de calagem para outras culturas, né, anuais, como soja, milho, algodão, por exemplo. Mas, né, em específico, né, estudos realizados na cultura da cana por Witt e alguns pesquisadores parceiros, notou-se, né, a importância, a relevância de estar aumentando essa CTC, essa participação do cálcio na CTC a 50%, né, para que haja então um aumento expressivo na produtividade no TCH da cana. Em cana-soca, por exemplo, pessoal, na cana-de-açúcar, 2 toneladas por hectare de calcário dolomítico, por exemplo, já é o suficiente. Mais que 2 toneladas por hectare, a resposta da cana é muito baixa. Então, não tem porquê da gente aplicar, né, mais que 2 toneladas por hectare de calcário dolomítico em cana-soca. Então, basicamente, os 3 métodos principais que nós empregamos, né, para estarmos calculando a necessidade de calagem são esses 3, sendo esse método da elevação da saturação por bases o mais usual, né? Bem, então, pessoal, com relação a esse tema, né, de calcários e a respectiva prática de calagem, é basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, curtindo esse vídeo no nosso canal. E não deixe também de ativar lá o sininho para que você possa receber todas as notificações dos vídeos, né, que nós estaremos disponibilizando no canal ao longo das semanas. Então, se você gostou desse vídeo, não perca o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.